Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo, que neste momento estão nos vendo e que podem estar conosco, alegres por mais uma semana que o Senhor tem nos abençoado. Dia 22 de março de 2026, o terceiro domingo deste mês, o quarto domingo deste mês, em que o Senhor já tem nos abençoado. Somos gratos a Ele por todas essas bênçãos. E também somos muito gratos a cada um de vocês por sua presença, sua participação. Isso nos fortalece, nos ajuda. Também por orar em nosso favor e que o Senhor esteja ali abençoando cada lar, cada família e porque o nome dele seja sempre louvado e engrandecido na vida de cada um de nós. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar ao nosso Deus para iniciarmos o nosso culto ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, Deus soberano, Deus altíssimo, Deus fiel, Deus longânimo, conhecedor de todas as coisas, porque tu és um Deus onisciente, onipresente, onipotente, todas as coisas por ti criadas lhe estão sujeitas. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor é o Deus todo-poderoso, aquele que fez os céus e a terra e tudo que nela se contém e habita. E estamos aqui reunidos, ó Deus e Pai, para louvar o teu santo nome, para agradecer por mais uma semana de bênçãos que com certeza o Senhor tem concedido a cada um dos teus filhos, por esses momentos e que podemos estar compartilhando a tua santa e preciosa palavra. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, para compreender tudo que tens para cada um de nós. Que o louvor seja sempre agradável a ti, ó Deus justo, santo e bom. Te agradecemos a tua presença santa, pelo teu Espírito Santo, e te pedimos a tua presença continuamente na vida de cada um dos teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus amoroso, Deus e Pai, Deus maravilhoso, que tem nos concedido estarmos reunidos em mais uma oportunidade. Hoje o nosso tema é uma pergunta, e uma pergunta que pode ser que haja alguém que ainda não saiba responder. Mas a pergunta é Jesus o Cristo? Ou seja, Jesus é um nome a qual o anjo disse para Maria colocar no menino. E Cristo, nós sabemos que é o prometido pelo Senhor no Antigo Testamento e que foi enviado dos céus para ser nascido de mulher. Então, será que aquele homem que andou aqui, o Senhor Jesus, é o Cristo? Então vamos a um texto que já nos diz muita coisa. O nosso texto está no livro do apóstolo João, capítulo 7, versículos 37 ao 43. Um texto também conhecido de todos os irmãos, mas aqueles que tiverem a sua Bíblia puderem acompanhar a leitura. Aqui estamos. Versículo 37, assim está escrito: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia donde Davi era? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Bem, então, é algo que é importante para cada um de nós lembrar-nos desses versículos em que o Senhor Jesus afirma a uma multidão do seu poder,
através desses versículos. Então, somos gratos a Deus, porque o Senhor nos concedeu confiarmos, crermos que este versículo expressa a verdadeira e sublime vontade do nosso Deus para com Cristo Jesus, o Filho amado, a quem ele enviou. Então, vamos louvar ao nosso amado Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã, 2 hinos que parecem ser hinos de apelo, mas serve para cada um de nós, com certeza. O hino de número 568, que tem por título Manso e Suave, e o segundo hino, o hino de número 4, da nossa harpa cristã. Então vamos louvar ao Senhor. Ok? 1, 2, 3. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele às portas espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Com paciência ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, chama por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, tanto por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti e por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem, coro. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Mais uma vez. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Amém. E nós um dia
ouvimos este chamado e respondemos: sim, amém, Senhor Jesus. O nosso segundo hino, de número 4, Deus velará por ti. Também uma verdade maravilhosa que nos concede a palavra do Senhor. Deus é aquele que vela, tem um cuidado especial por todos os seus filhos. Amém? Vamos louvar. 1, 2, 3. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Coro, Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Mais uma vez. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Meu irmão, minha irmã, Deus vela, tem este cuidado e nós sabemos. Por isso que nós temos certeza, nos alegramos muitas vezes em algumas dificuldades que sempre tem vindo de encontro a cada um de nós e é imprevisto e não podemos fazer nada muitas vezes, mas nós temos uma certeza que Deus está no controle, Ele está
Ele é sublime, ele é supremo, ele é altíssimo, ele é Deus de todas as coisas lhe estão sujeitas, por isso nós somos e estamos alegres, porque temos o Espírito Santo habitando em nós, graças ao nosso Deus e Pai. Gostaria, neste momento de oração, estar relembrando do nosso irmão jovem, 20 anos, que sofreu um acidente na o irmão Tiago, na cidade de Tiba, e que o Senhor esteja ali restaurando, renovando e restabelecendo prontamente o, a saúde do jovem e concedendo a vitória, que ele possa sair dali caminhando livremente daquele leito de dor ao qual ele se encontra agora, neste momento. Vamos ouvir também os nossos queridos irmãos, que mais uma vez estão conosco. Pai do Senhor, a todos. Quero agradecer a Deus, primeiramente, né, por mais uma semana de batalha vencida, né, sabendo que aquilo que a gente não pode, Deus pode fazer na nossa vida, né? E quero pedir oração pelo meu filho, continuar pedindo oração por ele, né? Que no tempo determinado por Deus, ele já está de volta aos caminhos do Senhor. E quero também pedir oração especial pela minha esposa, que anda um pouco preocupada com as coisas que precisam ser resolvidas no Brasil em relação a inventário, né? Tem causado um pouco de preocupação, mas eu fico com a palavra de Deus, que ela nos diz que tudo posso naquele que nos fortalece, né? E se não for o Senhor na nossa vida, né, nós não podemos fazer absolutamente nada. Também pedi oração, vai iniciar uma obra aqui em casa, graças a Deus, louvado seja Deus, que os rapazes já trouxeram os preparativos, aí, os equipamentos para fazer o muro, e se Deus quiser, segundo a vontade de Deus, que Deus continue honrando para que dê tudo certo, em nome de Jesus. Amém? A paz dos irmãos. É motivo de alegria, né? Estarmos mais uma vez reunidos aqui com os irmãos. Eu só tenho a agradecer, né? Pela semana que se passou, que Deus tem nos guardado. Infelizmente, minha esposa não conseguiu manter o serviço, né? Porque a gente vinha pedindo oração para que Deus pudesse mudar, mas a gente crê na promessa, né? Deus está na frente de tudo. Então, é isso que nos deixa mais sossegados. E para que Deus possa nos dar uma semana abençoada, semana. Amém? A paz do Senhor. Agradecer pela semana que se passou, né? E pedir, né, que abençoe a semana que vai entrar. E como o Anderson já falou, né, devido à lesão que eu tive, a inflamação que eu tive no joelho, né? Eles não seguraram meu serviço. Então, que Deus dê uma direção, né? Deu um novo serviço, deu uma nova direção aí, que ele vá à frente de tudo. Sim. Amém. Bom dia, boa noite. ちょっと体調が良くないんですけれども、ちょっと疲れが出てるみたいで、友達のこともあって、がっくりしてる、しようとしてる状態ですけど、少しこう気分変えて、またお祈りをしながら、ぼちぼちやっていきたいと思います。特別に変化ないんで、以上です。Amém. Boa noite, bom dia para todos, a paz do Senhor. Então, o meu marido disse que não está bem, né? Por causa pode ser
por causa do amigo, né? Que ele está meio que triste, né? Tá cansado. Então, gostaria que eu orasse por ele, né? Não é problema de saúde, mas é que ele está assim, entende? Sentimentalmente, né? Tá meio abatido, né? Por causa disso, né? Porque não recupera, não tem, né? Nada, né? Então, mas agradecemos por todas as coisas, né? Graças a Deus por todas as coisas, né? Deus tem nos guardado até aqui. Eu agradeço pelos irmãos. Amém. Já deu entrada no seguro e agora, em nome de Jesus, que ela consiga o emprego onde ela está morando agora. Amém. Amém. Muito grato, irmã. Ô, Sebastião, graças e paz. Graças, paz. Amém. Agradecimento a Deus, né, Amém. pelo dom da vida, pelo ar que expiramos, pelo ar dessa graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelos cuidados sobre nossas vidas. Meu pedido de oração é pela nossa saúde, né? Mudança de temperatura, mudança de clima agora. E pedimos que venha estar nos dando a sua proteção divina, nos dando livramento de doenças, de todo mal, Senhor Deus, em particular pela minha saúde, né? Quero agradecer a Deus pela oportunidade da gente estar aqui no Japão trabalhando, pela oportunidade de a gente estar na fábrica onde nós estamos, pela oportunidade hoje de estar nessa comunhão, né, nesse banquete espiritual, aproveitando, né, nos alimentando da palavra. Amém. Amém. Samuel. Agradecer a Deus por estar cuidando da gente, sempre estar com a gente nos momentos difíceis, nos momentos felizes, e que sempre continue protegendo a gente a todo custo. Sempre fique... Como é que fala, né? Nos abençoe em todo momento. Fique nos abençoando em todo momento, em todo lugar, todo tempo. E que dê tudo certo no visto só. Amém, Jesus. Amém. Amém. Graças, meus queridos. Mano, Zinete. Pai Senhor, Pai, Senhor. agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelo mais uma semana que a gente está aqui cultuando, e também pedir pelo meu sobrinho Rafael ainda, pelos meus pais, pela nossa família, né? E também por esse trabalho evangelístico que a gente vai fazer hoje com as criancinhas da nossa igreja, crianças e adolescentes. Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, irmã Bianca, ouve. Bom dia. Paz. Agradecer a Deus pela saúde, pelo trabalho, e pedir a Deus que dê ordem ao mundo, que traga paz ao mundo, porque em vez das coisas estarem a diminuir, parece que estão a aumentar. E que nossa vida, que não tem nada a ver com isso, né? Só acaba de cabeça para cima.
E que Deus tenha misericórdia de quem sofre nessa guerra e quem padece. Sim, ó Deus. Só isso mesmo. Deus abençoe. Pedir a Deus por meus pais. Amém, Jesus. Amém. Irmã Mia, por favor. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Paz, Intercedendo por este jovem Tiago e a família, muitas igrejas que estão reunindo, né? Ontem nós estávamos numa reunião e tivemos a notícia de que ele teria que passar por uma outra pequena cirurgia do crânio. Então, é um caso bastante grave, mas e por um jovem chamado Jun, né? Nós conhecemos aqui em Yokohama, ele vai para Hiroshima tocar o sítio do avô dele, que era do avô dele, e que ele não tem uma experiência com a lavoura, mas sim foi dado das dicas, e principalmente a palavra de Deus, a Bíblia foi instalada no celular dele, porque ele não dava muitas informações sobre os trechos que deveriam começar a entender a palavra de Deus. E agradecer a cada irmão por tudo e por todos. Amém. Então, lembre-se do círculo de oração das irmãs que têm se dedicado, têm feito muito mais do que cada um de nós possa esperar, têm se dedicado de coração, e nós somos gratos a cada uma delas. Que o Senhor esteja continuamente abençoando esse trabalho da irmã Mieko, juntamente com as demais irmãs que têm. Então vamos buscar ao Senhor. Também nos lembrando do nosso irmão Melvin, que não pode estar conosco, que o Senhor ali esteja abençoando onde ele estiver, e todos os passos daquele casal. São nossos irmãos em Cristo, e é o nosso dever e obrigação estar orando uns pelos outros. Senhor maravilhoso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, somos teus filhos, Senhor Jesus. Através do teu sacrifício, podemos ser chamados de filhos do nosso amado, soberano e altíssimo Deus, Criador de todas as coisas. Não porque merecemos, mas porque tua graça chegou abundantemente na vida de cada um desses teus servos, e cada um deles, com certeza, estão agradecidos, acima de tudo e de todos os benefícios que podemos ter nesta terra, neste mundo presente, a tua tão grande, sublime e santa salvação por Cristo Jesus. Cremos, Senhor meu Deus, que não há nada superior que possa, Senhor, chegar até nós, a não ser esta vida e a vida eterna, por Cristo Jesus, em Cristo Jesus e com Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Te louvamos e te bendizemos e te pedimos as tuas bênçãos no lar do nosso irmão Carlos, da nossa irmã Harumi, concedendo saúde e forças, o local de trabalho ao qual o Senhor tem abençoado e na resolução de cada dificuldade, cada problema que eles têm enfrentado, estendendo as tuas bênçãos aos familiares do nosso irmão Carlos, aos familiares da nossa irmã Harumi. Igualmente ao nosso irmão Melvin, a nossa irmã Renata, a filha Débora e o seu pequenino Lucas, que o Senhor ali esteja abençoando este casal, esta família, com todas as tuas bênçãos em mais uma semana, porque tu sabes e conheces as necessidades de cada um dos teus servos, e o Senhor se alegra em estar abençoando a cada um daqueles que amam a tua palavra, que buscam servir a ti, ó Deus justo, santo e bom, com todas as forças, com alegria, e não por obrigação. Por isso também nós te agradecemos pelo nosso irmão Anderson, a nossa irmã Keiko, a qual o Senhor tem permitido essa diversidade na vida da nossa irmã Keiko e, consequentemente, na vida do nosso irmão Anderson e demais familiares, que eles também ajudam. E que o Senhor esteja ali abençoando este local de trabalho ao qual o Senhor tem preparado e que, com certeza, em breve, a nossa irmã Keiko dará um testemunho do que o Senhor continua fazendo na vida deste casal. São servos da tua seara e o Senhor, com certeza, se alegra em abençoá-los também grandemente. É no nome santo de Cristo Jesus que nós te agradecemos pelo nosso irmão Nishimura, a minha cunhada, a nossa irmã Maria, que o Senhor esteja abençoando com as tuas
maravilhosas bênçãos de saúde e forças, ó Deus Santo, Deus Altíssimo, Deus Soberano, e o Senhor se alegra em abençoar este casal, que também tem se dedicado à tua obra. Desde a manhã estivemos juntos, compartilhando, Senhor meu Deus e Pai, as tuas maravilhas. E te louvamos e te agradecemos pela vida deste casal. Em favor da nossa irmã Bianca, ó Senhor meu Deus e Pai, que ela está neste momento regressando do seu local de trabalho, que o Senhor abençoe e conceda um descanso tranquilo, e continue abençoando os familiares dela, o local de trabalho e tudo aquilo a qual pertence a esta tua filha que ama a tua palavra. Igualmente, Senhor meu Pai, a nossa irmã Luzinete, neste trabalho precioso com os pequeninos, a qual o Senhor ama profundamente, cada criancinha, cada jovenzinho, cada criança, Senhor meu Deus, que ouve a tua palavra, com certeza ela não voltará vazia. Ô Senhor Jesus, abençoa por misericórdia este trabalho de evangelismo que os teus filhos têm feito e que hoje também continuarão fazendo, para que possam colher frutos dignos de todo o trabalho a qual eles têm feito na tua seara. Estende as tuas bênçãos aos familiares da nossa irmã, a cada um desses pedidos do coração da tua filha, a restauração da saúde daquele jovem, esteja em tuas santas mãos. Ó Pai amoroso, o irmão Sebastião, a irmã Leia, a sua filha, o seu filho Samuel, que o Senhor esteja abençoando em todos os passos, em todos os desejos e intentos do coração desse casal, desses jovens, os filhos do nosso irmão, para que tudo esteja conforme a tua vontade justa, santa, soberana, e eles também, com certeza, vão testemunhar com alegria daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um deles. Para os nossos irmãos que estão em Tiba, aquele jovem que passa por dificuldades de restauração, de renovação da saúde, mas para o Senhor nós cremos que não é impossível. Ainda que a medicina seja limitada e os recursos também tenham limites, mas o Senhor é ilimitado em todos os teus atributos, porque somente o Senhor é infinito em misericórdia, em poder, em graça, em restauração, em renovação. Continua abençoando por amor, em nome de Cristo Jesus, aquela família. Aquele jovem que conhecemos, que o Senhor esteja dirigindo os passos deles, que ele possa estar lendo a tua palavra que foi colocada no celular dele. Ó Deus justo, santo e bom, e que o Senhor continue guardando. Igualmente ao nosso irmão Melvin, seu lar, a sua família, a cada um desses irmãos que nos veem pela internet, a cada um dos nossos familiares. Continua abençoando as irmãs desse círculo de oração que se reúne neste lar, neste lugar. E no nome de Cristo Jesus, fala conosco continuamente, Senhor meu Deus. Atende a súplica de cada um desses teus servos e aqueles que não podem estar conosco, também aqueles que nos veem pela internet. Visita cada lar, cada família, e é por amor e em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós te agradecemos, ó Deus justo, santo e bom, e te pedimos as tuas bênçãos e a tua presença santa. Amém. Amados irmãos, nós temos esta alegria, desta certeza, ou seja, a alegria vem da certeza de que o Senhor está provendo algo na nossa vida, ainda que não podemos ver, porque os nossos olhos veem apenas aquilo que está neste momento presente. Não podemos prever o futuro, porque o futuro não nos pertence. Mas continuaremos confiando na providência do Senhor, quer na restauração de um local de emprego, quer na restauração da saúde, quer na renovação do espiritual, de cada um desses pedidos aqui relacionados e feitos. O Senhor está no controle, retirando todo impedimento. E nós somos testemunhas de que o teu amor é incondicional. Ó Pai amoroso. Vamos voltar ao nosso texto. E temos no versículo 37, do versículo 37 ao 42, mas no versículo 37, assim está escrito: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, então não foi algo em baixa voz, mas clamou em alta voz, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E por que ele apresentou esta mensagem? Bom, nós vemos nesse versículo, devemos nos lembrar
quando lemos esses versículos, que durante a semana da festa dos tabernáculos, também chamada das cabanas, havia uma cerimônia diária, então era de uma semana a festa, celebrada, comemorada pelos judeus, e que essa semana tinha por nome Festa dos Tabernáculos ou, como eu disse, das cabanas. Então, havia uma cerimônia diária onde o sacerdote trazia água da fonte de Siloé e a derramava sobre o altar. Porque isso simbolizando a água que Deus proveu da rocha no deserto durante 40 anos ao povo de Israel e a sua provisão na caminhada de seu povo pelo deserto durante esses 40 anos. Então, não somente a água significava a água que o Senhor proveu de uma rocha através do seu infinito poder e sabemos que o povo se saciou. Em Isaías capítulo 12, versículo 3, já havia o profeta já tinha profetizado sobre isso, já havia uma profecia. Então, Isaías capítulo 12, versículo 3 está escrito: "E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação." Bem, então, não está, evidentemente, falando da água da rocha, mas está falando da água da fonte da salvação, que é Cristo Jesus. Então, nesse contexto em que se realizava aquela cerimônia, o Senhor Jesus se levanta e clama em alta voz. Então, por que ele clamou? Porque estavam servindo uma refeição? Não, porque o ritual se utilizava a água. Então, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, algo relacionado, evidentemente, com aquela situação que as pessoas estavam presenciando. Nada fora do contexto. Para nós, muitas vezes, podemos não entender porque não está dizendo na palavra de Deus que, neste versículo, que havia esse procedimento do sacerdote jogar água. Então, muitas vezes a pessoa não entende, mas por que o Senhor Jesus falou: quem tenha sede, venha a mim e beba? Do nada ele falou? Não, sim, com um propósito devido ao que os presentes estavam observando, ou seja, o derramamento de água sobre o altar. Por isso que ele clamou em alta voz, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, essa é uma das mais belas e abrangentes bênçãos do Evangelho. Como eu creio, a maior bênção que nós podemos ter não é ter saúde, ser bem-sucedido, ter uma vida bem-sucedida em todos os âmbitos, mas a maior bênção que cada um de nós possa receber nesta vida presente é a salvação e a vida eterna. Então, este evangelho, estes versículos falam, e este versículo especialmente fala: quem tenha sede, venha a mim e beba. Então, algo que é disponível a todos. Quem tem sede? A todos. Todos têm sede, eu creio. Todo ser humano e animais e aves têm sede. Mas não é algo que é para todos nós. Quem tem sede, venha ao Senhor. Então, a condição para se obter essas bênçãos é ter sede. Ou seja, o que é ter sede? Não é ter sede de tomar esta água, como a mulher samaritana: Senhor, dá essa água que eu não preciso mais vir aqui no poço beber essa água. Ela continuou vindo todo dia beber água, não foi aquela água que ele deu para ela. Então, não é esta água química, não? Esta água natural que satisfaz a nossa sede do nosso organismo. Então, a condição para obter as bênçãos do Senhor, primeiro é ter sede, ou seja, reconhecer a própria necessidade. Eu tenho necessidade, eu preciso. Reconhecer
que nós possuímos um vazio espiritual que precisa ser preenchido. Muitas vezes nós encontramos pessoas que ela fala, eu não sei o que acontece, eu não sei o que se passa, eu tenho tudo ao meu redor está disponível, mas está faltando alguma coisa. Então, a pessoa precisa reconhecer que existe uma necessidade espiritual, um vazio espiritual que precisa ser preenchido. E aqui o Senhor Jesus, então, faz um convite. E esse convite é o quê? Temos que ir, ou seja, vir até o Senhor Jesus, que é a única fonte que pode saciar essa sede da alma. Então, nós temos que ir até Jesus. Ou como ele disse, vir até mim. É até ele, não é até o Roberto. Então, o Salmo 63, versículo 1, é um versículo bem conhecido que fala sobre essa situação. Salmo 63, versículo 1 está escrito: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, a minha alma tem sede de ti. O meu corpo tem sede da água química, mas do líquido natural que o Senhor nos provê. Mas a nossa alma tem sede da presença do Senhor. Da palavra do Senhor também, da presença do Senhor. Muito bem. Então, no versículo 38, tem a nossa parte no processo. Ele diz, ele nos adverte que aquele que crer. Então, precisamos crer. Sentimos a nossa fraqueza. Devemos o quê? Buscar ao Senhor. Quando buscamos ao Senhor, nós precisamos crer nele. E a fé é o canal pelo qual recebemos a sua imensa graça e as suas bênçãos. É pela fé. Nós cremos nele porque nós vimos. Eu creio que nenhum desses irmãos que estão aqui conosco viu o Senhor Jesus operar algum milagre, porque a não ser que você já tenha mais de 2000 anos na Terra. Caso contrário, nunca viu. E por que nós cremos? Nós cremos porque é uma verdade. E ele continua fazendo o mesmo. Ele está vivo. Mas nós cremos que ele faz, ele pode fazer, e ele tem realizado maravilhas, sinais, prodígios, diante dos nossos olhos. Por quê? Por causa da fé. Ele vê a fé na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. E aí, então, ele faz uma promessa. Quem vem a mim e beba. E a promessa? A promessa é que jamais, como ele disse para a mulher samaritana, que ela jamais teria sede. Então, não apenas ser saciado, mas também podemos nos tornar uma fonte de bênçãos para os outros, como está nesse versículo. Ou seja, rios de água viva surgirão de dentro de vós, ou de cada um de nós. Então, é uma promessa que pode ser realizada ou não. Então, não apenas eu ficar saciado espiritualmente, a minha alma ficar saciada espiritualmente, mas, além disso, nós podemos nos tornar, ou seja, podemos significar sim ou não, nos tornar uma fonte de bênçãos para os outros. Nós sabemos que muitas pessoas são bênçãos para os outros, como tem irmãos aqui. E outras vezes nós encontramos pessoas, mesmo cristãos ou mesmo pessoas não cristãs, que tanto são bênção para outros, e cristãos e não cristãos que não são bênçãos para outros. Poderiam ser, mas não são. Estão sendo bênçãos para outros, como rios de água viva fluindo do nosso interior. Então, esse rio de água viva é o quê? É eu trabalhar em prol do meu próximo. Eu chegar-me a ele com
inteireza de coração, não por como nós temos visto recentemente, desse irmão que passa por essa dificuldade, o irmão Tiago, que muitas pessoas chegaram à mãe com diferentes pensamentos. Isso existe? Sim, existe. Então, nós temos que entrar, nos aproximar do nosso próximo com inteireza de coração. Não, irmão, você está precisando disso, em que eu posso ajudá-lo? Eu sou limitado, eu sou fraco, eu sou carente, mas quem sabe eu posso ajudar em alguma coisa. Então, com inteireza de coração. Então, ou não só o irmão, mas um estranho, uma pessoa que não conhece, um não cristão. Em que eu posso ajudar você? Posso ajudar em alguma coisa? Então, muitas vezes a pessoa se sente carente, necessitado e aceita. Outras vezes se sente autossuficiente, arrogante e não aceita. Mas eu tenho que fazer a minha parte, nós temos que fazer a nossa parte de oferecer uma ajuda. Então, nós, os cristãos, temos a absoluta certeza de que o Senhor Jesus é o Cristo, prometido por Deus no Antigo Testamento. Não temos nenhuma dificuldade em crer nisso. Nós temos a certeza porque a palavra de Deus nos garante, porque a palavra de Deus é a verdade e nós somos guiados por ela. É a palavra de Deus. Algumas pessoas também conheciam e hoje em dia ainda conhecem Jesus como uma pessoa que fazia milagres. Muitos perguntavam para eles respondiam dessa forma: uma pessoa que faz milagres. Outros que faziam milagres, curavam enfermos, até ressuscitava mortos. Mas o que eles não conheciam? Eles não conheciam e não reconheciam a divindade de Cristo Jesus, a sua glória, o seu poder de transformação e a sua salvação. Não era comum para todos. A palavra de Deus nos diz que muitos dos judeus creram nele, mas também muitos dos judeus não creram nele. Então, eu conhecia, sim, ele fez um milagre, sim, fez, mas não sei explicar, mas ele fez. Então, não reconheciam que ele era Deus vindo a este mundo em forma humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E não reconheciam a sua glória como a glória de Deus Pai. E o seu poder também de transformar a vida de cada um de nós e nos conceder a sua maravilhosa salvação. Era assim, foi assim no passado, e nós estamos rodeados de muitas pessoas que creem e aquelas que não creem. Por isso que está escrito, e houve divisão entre as pessoas, nesses versículos que nós lemos. Então, nosso objetivo deve ser de termos um relacionamento íntimo com o Senhor, com o nosso Senhor e Salvador. E não apenas ter um conhecimento sobre quem Ele é. Quem é Jesus para você? Jesus para mim, nossa, fez milagres, faz milagres, continua isso, continua aquilo, mas só algo que os olhos podem ver e não o reconhecem, e Ele é o Deus vivo. E Ele tem os atributos de Deus, que Ele é Deus. Quando veio a esse mundo sobre homem, Ele não deixou de ser Deus e homem. E também agora que Ele está nos céus, Ele não deixou de ser homem e Deus. É isso que nós temos que ver. Claro que o apóstolo João viu, no livro de Apocalipse, viu o Senhor Jesus como Ele é. Não aquele homem que viram na Galileia ou em Jerusalém. Então, o convite do Senhor Jesus, esse convite, quem tem a sede, vem a mim. Então, esse convite é para os sedentos. E os sedentos da palavra de Deus. Então, quem vem a mim,
aqui eu tenho uma grande quantidade de água, eu vou dar um copo de água para todo mundo, 1 litro de água, 2 litros de água, foi isso que ele fez? Não. Então aqueles que estão sedentos da palavra de Deus e necessitam da sua maravilhosa e sublime salvação. Então, esses que reconhecem, têm que reconhecer que é fraco, é frágil, é incapaz, então ele está pronto para satisfazer as necessidades da alma, concedendo a salvação. E esse convite, infelizmente, não é para aqueles que se dizem e se consideram autossuficientes. Então, como disse uma atriz famosa, quando o Billy Graham foi falar para ela sobre Jesus, ela falou: não, eu não preciso do seu Jesus. Então, agora ela já sabe quem é o Senhor Jesus, já morreu faz tempo. Onde ela está, eu não sei, mas agora ela reconhece que ela sempre precisou do Senhor Jesus. Então, devemos reconhecer em tempo oportuno que nós não somos autossuficientes, e sim grandemente dependentes da graça maravilhosa do nosso Deus para conosco. Então, a salvação pela graça, mediante a fé, a salvação é pela graça, esta dádiva dos céus para conosco, imerecida, mas recebida. Essa graça, essa salvação, começa com a humildade de confessar que precisamos de um Salvador. Quem tem sede, vem a mim e beba. Então, eu tenho que ir lá e reconhecer que eu estou necessitado. E se eu não reconheço que eu não estou necessitado, eu não vou. Então, por isso que eu tenho que começar com a humildade de confessar que eu preciso de um Salvador. E somente quando nós reconhecermos que estamos vazios, é que nós podemos ser preenchidos pelo Senhor. Ele não vai nos preencher se eu não reconhecer que eu preciso de algo dele. Então, nós podemos ser preenchidos pelo Senhor com a água viva, que é o seu maravilhoso Espírito Santo que passa a habitar entre nós. Eu preciso reconhecer, eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer, eu preciso crer, eu preciso ter fé. Eu preciso reconhecer que eu sou fraco, necessitado e carente da salvação e de um Salvador. Então, é Jesus o Cristo? Sim. E a resposta não é encontrada em tradição humana, algo que o homem possa ter realizado no passado, ou em conhecimento parcial do nosso Deus, que sempre será parcial. Nunca conheceremos ao nosso Deus inteiramente, porque ele é infinito e nós não podemos conhecê-lo, porque ele se renova a cada manhã no nosso coração. Então, essa salvação, essa resposta, essa certeza da resposta que Jesus é o Cristo, ela não é encontrada em nenhum lugar, em nenhum livro, nada de tradições humanas ou em conhecimento, mas essa resposta é encontrada somente em Jesus, que é o Cristo, e registrada na sua palavra com grande e abundantes evidências. Então, pois ele é o Deus com todos os atributos da divindade. Ele é Deus e tem todos os atributos da divindade. É só ler o livro de João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, do versículo 1, você vai chegar a esta conclusão, sem muito esforço, de que Jesus é Deus, ele tem todos os atributos da divindade. Então, ele é, e pode ser, e ele é a fonte da água viva. E o único que pode saciar a sede mais profunda da alma humana através do seu Espírito Santo. Isso que necessitamos, carecemos do Espírito Santo e devemos honrá-lo como Deus. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, honrá-lo igualmente ao nosso Deus Pai e ao nosso Deus Filho. Então,
o Senhor também, né? E nós possamos ser como aqueles poucos na multidão que reconheceram, sim, este é o Cristo. Aí outros responderam, não, mas pode vir Cristo desse lugar aí? Não, não, Cristo não vem desse lugar, ele vem de outro lugar. Lá de onde nasceu Davi, onde Davi morava. Não, não é daqui. Então, muitos reconhecem, mas que possamos ser como esses que reconheceram e olhar para a palavra do Senhor. Cada vez mais que eu olho para a palavra do Senhor, mais eu estou ciente de que eu careço dele. Olhar, né, para as obras que o Senhor fez, que ele faz e que ele ainda fará, com fé e com uma convicção sólida. Sim, Jesus é o Cristo, o único Salvador do mundo. E a palavra de Deus diz: e tendo bebido dessa fonte, né, que é o Espírito Santo do Senhor, que rios de água viva possam fluir de nós para um mundo perdido e sedento que está ao nosso redor, para a glória de Deus Pai. Não é para a glória de nenhum de nós, porque não é. O Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, ele fala do Pai, para a glória do Pai. Então, no versículo 41, nós temos que, nesta passagem, até hoje, um grupo de pessoas reconhece que Jesus é o Cristo, que eu mencionei agora. O grupo ficou dividido. Não, esse é um profeta, responderam. O profeta João Batista também foi, né? Tinha sido há poucos dias atrás desta oportunidade. Com tantos outros profetas, mas não era só isso, não foi só isso que o Senhor Jesus é. Então, um grupo de pessoas, né, até hoje reconhece que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, enquanto outros duvidam que o Senhor Jesus é Deus. O que podemos fazer? Temos que incentivá-los e orar por eles para que eles possam crer que o Senhor Jesus é Deus e tem todos os atributos de Deus, portanto, ele é Deus. A divisão em dois grupos, ou seja, um grupo dos que creem e outros que não creem, aparece por quê? Porque a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus confronta o vazio interior do coração do homem e a sede da alma que somente o Senhor Jesus Cristo pode saciar. Nessa frase é importante lembrar disso. Quem tem sede, vem a mim, onde está confrontando o vazio que a alma e o coração do homem possui, a sede da alma que somente esta sede da alma que nós temos, somente o Senhor e Salvador Jesus pode saciar. Então vamos proclamar a todos que o Senhor Jesus Cristo é Deus, é o Deus e Senhor de todo o universo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quem? É aquele que merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória, para sempre e eternamente. Amém. Então, ele é o Senhor Todo-Poderoso e que não há os judeus dizem, quando Cristo vier, então nós vamos confiar nele. Infelizmente, segundo a palavra de Deus, eles estão enganados, porque o Cristo enviado e prometido, o Deus em forma humana, já veio e já regressou aos céus. Irmã Mir? Nós, então, vimos que o Senhor Jesus Cristo é Deus, né? Então, que foi falado várias vezes também sobre atributos de Deus. Então, são 18 itens para justificar os atributos de Deus. Que ele é a essência da graça, ele é a verdade, ele é amor, ele é bom, ele é zeloso, ele é eterno, ele é fiel, ele é imutável, ele é juiz, ele é justo, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é pessoal,
Ele é santo, ele é soberano. Isto diz sobre atributos de Deus. Amém. Esses atributos de santidade, de justa justiça, o que nós não temos, santidade, nós estamos em processo de santidade, e todos os homens, desde Adão até o último, então não existe e não haverá um que seja semelhante, uma sombra, algo, né, que seja parecido ao Senhor Jesus. Estamos bem distantes da santidade dele, mas nós estamos sendo aperfeiçoados por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo em que nos habita. E este é a água viva que habita em cada um de nós. Graças ao Senhor Deus e Pai, que enviou, através de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Cristo prometido, o Espírito Santo, para que não ficássemos órfãos, para que pudéssemos continuamente ter a nossa alma saciada daquilo que o mundo não pode oferecer a nenhum de nós. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe mais uma semana e que esta palavra possa tocar no nosso coração e possamos proclamar a aquele que nos perguntar sobre Cristo Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Redentor, o nosso Remidor, o nosso sublime Salvador, que vive e reina para todos. Amém. Então vamos orar, queridos irmãos, para encerrar. Ó maravilhoso e amado Deus, mais uma vez agradecidos a Ti por mais esses momentos que pudemos estar compartilhando a Tua palavra e que o Senhor esteja abençoando a cada um desses Teus filhos que vão descansar após um dia de trabalho, aqueles que estão indo para o trabalho, aqueles que estão voltando do trabalho, aos Teus filhos que estão indo para a Tua casa, aqueles que já estão na Tua presença na Tua casa, aqueles que estão regressando da Tua casa. Em todas as partes do mundo, o Senhor ali é Deus presente, porque o Senhor é Deus onipresente. Em todos os Teus atributos, Senhor Jesus, nós cremos que Tu és o Deus vivo que veio a este mundo, humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo e entregou-se voluntariamente a si mesmo para sofrer, padecer e ser morto em nosso lugar. Naquela rude cruz, tomando sobre si todos os nossos pecados. Inocente, sem pecado, foi crucificado em nosso lugar, em nosso favor, mas o Pai ressuscitou o Filho amado e vivo está para todo sempre, à destra do Pai, no teu trono de glória e majestade, resplendor, justiça. Te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos, Santa, ó Deus e Pai, para todos esses teus filhos que nesse momento nos veem, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe você, a seu lar, a sua família, a esses que estão aqui neste momento presente, aqueles que nos veem pela internet. No nome santo de Cristo Jesus, teu Filho amado, nós te agradecemos, Deus. Amém. Deus abençoe.